candidato à Prefeitura de Resende, Leonel Policiano, do Partido Democracia Cristã, é o entrevistado do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, responsável pelos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Leonel é bacharel em Direito e mestre em Administração e Finanças. Atuou por mais de 2 décadas como servidor público federal e aos 43 anos se lança como candidato à Prefeitura pela primeira vez. Nascido em Campinas, no interior do estado de São Paulo, Leonel mudou-se para Resende aos 5 anos e considera o município seu verdadeiro lar, onde construiu sua vida e sua carreira. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 8 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico. E 8. Considerações finais. Leonel, seja bem-vindo ao estúdio do Grupo Pansardes e obrigado pela sua presença. Satisfação, Bruna. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão concedendo aos candidatos a prefeito. Agradeço também ao Grupo Pansardes, que está possibilitando o debate democrático de ideias em prol de projetos que são favoráveis à população de cada um dos municípios envolvidos. Vamos às perguntas? Vamos. Leonel, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Olha, Bruna, na verdade, o esporte é um dos maiores instrumentos de transformação social. Além de ser um cuidado especial com a saúde de quem pratica esporte, é muito importante a gente oferecer esporte para as crianças, jovens e especialmente também crianças e jovens de baixa renda das comunidades, das periferias. Então, nós temos no nosso plano de governo justamente o plano de reestruturar equipamentos que tenham ligação com o esporte. Às vezes temos academias também ao ar livre nas praças da cidade. E quanto à questão do lazer, existe algo muito interessante em Resende, que são as feiras livres. As feiras, onde os comerciantes eles vão lá, oferecem seus produtos à população, então com legumes, com frutas, com produtos diversos. Nós temos, por exemplo, a feira do Acesso Oeste, a feira também do Tobogã e a feira muito famosa que é do Parque das Águas e, na verdade, é um ponto de encontro das famílias resendenses. E nós vamos continuar fortalecendo essa cultura de pontos de encontro onde as famílias de Resende poderão se achegar, poderão se comunicar, poderão se conhecer também. É muito importante isso. Na questão do lazer, nós também lembramos que está no nosso plano de governo a construção de balneário com piscinas para a população e vale lembrar, por exemplo, imagina a população de baixa renda, a grande maioria não tem acesso a um clube porque a pessoa teria que pagar uma mensalidade, às vezes não é tão barato assim, então é muito importante disponibilizar piscinas para toda a população de Resende. E quando falamos em lazer também, nós nos lembramos da área de turismo, porque tem muito a ver também com a questão do lazer. Nós temos um projeto para revitalizar o centro histórico da nossa amada Resende. É um centro histórico que hoje, infelizmente, está abandonado. Ele merece ser todo restaurado. Inclusive, nós temos o projeto para colocar no centro histórico um festival gastronômico com disponibilização, conversando com a iniciativa privada, de restaurantes em volta do centro histórico, levando segurança ao local e também com um plano para podermos
restaurar, em conjunto com a iniciativa privada, vários casarões antigos e ser também um centro cultural. Candidato, caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Olha, Bruna, eu particularmente sou servidor público federal há mais de 20 anos, então sei na pele como que é o funcionamento do serviço público como um todo. Então, eu quero manifestar aqui todo o meu carinho com cada servidor público do município de Resende. Vocês têm o nosso respeito e vamos lembrar também do conceito de servidor público, que basicamente é servir a população. Essa é a grande função do servidor público. Então, é muito importante que ele faça isso com excelência, que ele faça isso motivado. Daí vem alguns pontos bem interessantes. Vamos lá. Às vezes ouvimos falar aí de servidor público ganhando muito pouco, até desde o salário do edital, às vezes parecido com um salário mínimo. Então, assim, isso é muito insuficiente para uma pessoa se sustentar, às vezes prover também a própria família. É muito importante a valorização e o reajuste salarial de todo o funcionalismo público. Mas esse reajuste, ele deve ser feito de forma justa e responsável, naturalmente, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Agora, no que tange ao atendimento junto à população, como já foi dito agora há pouco, é muito importante que o servidor ele esteja motivado, que ele trabalhe feliz. Então, nós colocaremos também, nós vamos disponibilizar planos de capacitação para o servidor, uma capacitação contínua, cada um na sua respectiva área, para que ele possa desempenhar a sua função pública de uma forma cada vez mais excelente. E se ele trabalhar feliz, se ele trabalhar motivado, o cidadão de Resende também vai acabar sendo melhor atendido. E tem uma outra questão também, e é um zelo da nossa parte, é cuidar da saúde do servidor público. Então, seja saúde mental, saúde psicológica, saúde física, ver a questão de um plano de saúde para o servidor público. É muito importante isso. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito, Leonel? Bom, falando, Bruna, em educação, a educação é um dos grandes pilares para o desenvolvimento de uma sociedade que pretende ser grandiosa. Eu quero trazer aqui um exemplo do que já aconteceu por volta da década de 70 nos tigres asiáticos, quando a gente fala lá de Singapura, Taiwan, Hong Kong, a própria Coreia do Sul. Nesses países houve um investimento muito pesado em educação. E olha que interessante, agora eu vou falar da diferença de um mero político para um estadista. Aquele que se propõe a ser um estadista, ele pretende deixar um legado para aquela sociedade a qual ele pertence. E quando nós falamos em educação, o que acontece? Se um determinado governo investe pesado em educação, geralmente os frutos desse investimento pesado, eles não são imediatos, eles não são nem mesmo naquele mandato. Mas quando um governante, quando o verdadeiro estadista, ele reconhece que ele tem um alto grau de dever, de responsabilidade ao ocupar aquele cargo público eletivo, ele investe para deixar um legado, que às vezes nós vamos colher o fruto disso daqui a uns 20 anos, mas por questão de responsabilidade, ele tem esse tipo de atitude para transformar a sociedade a qual ele pertence. No caso de Resende, nós pretendemos a implantação do colégio com vocação cívico-militar para propiciar
às crianças e jovens uma cultura de respeito às autoridades, uma cultura que valorize também a hierarquia e disciplina e, lógico, que é uma implantação gradativa. Primeiro será em um colégio municipal para servir ali como modelo e, naturalmente, de forma gradativa, essa implantação vai acontecendo. E a escola cívico-militar, ela pode propiciar às crianças e jovens justamente um futuro brilhante e que a grande maioria deles, o nosso sonho é que não se desviem justamente pelos conceitos de hierarquia e disciplina. Nós vamos diminuir a probabilidade dessas crianças e jovens irem parar na criminalidade. Vamos à quarta pergunta. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias do seu plano de governo, candidato? Olha, quando falamos em transporte público, nós conversamos, Bruna, constantemente com a população e muita gente anda insatisfeita com os ônibus de Resende. Seja por uma questão de falta de conforto. Tem um detalhe interessante também, nós temos dias cada vez mais quentes, no verão então nem se fala, e os ônibus não têm ar-condicionado. Então é muito triste ver a pessoa ali que vai para o trabalho, que está indo estudar ou está voltando para casa, ter que se submeter a isso, a essa falta de ar-condicionado nos ônibus. Também há uma reclamação constante do povo sobre os horários, sobre cumprimento dos horários e itinerários. Então nós pretendemos sim aumentar os itinerários e horários disponíveis. Outra reclamação constante, Bruna. O pessoal, muita gente acha que é interessante também ter mais empresas de ônibus participando ali desse transporte público no município de Resende. Porque onde há concorrência, naturalmente, você melhora a qualidade do serviço público prestado. Sobre a questão da mobilidade urbana agora falando, Resende possui pelo menos uns 3 acessos principais que vêm da Dutra e, naturalmente, acessam a cidade de Resende, que é o acesso oeste, que é o túnel da Man, e também um acesso pelo viaduto da Graal, que é na entrada ali na proximidade do Shopping Pátio Mix. E já está sendo feito também um 4º acesso, que é a 4ª ponte, na região de Bulhões, que vai ser muito importante também para ajudar a mobilidade urbana. Nós temos um plano, todos esses acessos que eu comentei, eles já apresentam gargalos de trânsito, principalmente no horário de rush, a partir ali de umas 5 e pouco da tarde até umas 18h30 de segunda a sexta-feira. E a população sofre muito com isso. Nós faremos obras para trazer mobilidade, especialmente nesses gargalos. E esse tipo de gargalo acaba acontecendo aquela situação, o trânsito ele fica estrangulado. Isso prejudica muito a questão do desenvolvimento econômico da cidade de Resende. Inclusive, temos um projeto para a construção de uma rodovia, que é um arco da aliança, que vai ajudar muito na mobilidade da cidade e também multiplicar a questão imobiliária e habitacional de Resende. Leonel, como o senhor planeja trabalhar a área da segurança pública, mesmo não sendo uma obrigação da Prefeitura? Bruna, a segurança pública, ela de fato, a Constituição prevê sobre ela no artigo 144, fala da responsabilidade da União, dos estados, mas nós entendemos que o município ele pode fazer muito em prol da paz, em prol da segurança pública do cidadão de Resende. Temos algumas medidas nessa área, que essa área é muito estratégica. Se a pessoa não tiver paz, fica muito difícil ela viver naquela cidade. E as pessoas das periferias, das comunidades de Resende,
reclamam bastante da falta de segurança e se sentem às vezes apavoradas, com muito medo. Mas vamos lá. Temos no nosso plano a intenção da construção de um centro integrado de comando e controle, que inclusive já funciona, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro e funciona muito bem. Nesse centro integrado, basicamente nós temos representantes de todas as forças de segurança pública. Então ali teremos representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o próprio pessoal do Corpo de Bombeiros, às vezes também o próprio Exército poder colaborar, ainda mais com a presença da AMAN na cidade de Resende. E nesse centro nós pretendemos ampliar um monitoramento da cidade por câmeras. Esse monitoramento, ele já existe, mas a ideia é colocar cada vez mais câmeras e fazermos o que chamamos de cerca virtual, para que os bairros, a cidade como um todo seja monitorada, inclusive com reconhecimento facial de criminosos. Às vezes o criminoso ele já tem um mandado de prisão em aberto também, e reconhecimento também de placas, o que pode ajudar bastante em casos de furto e roubo de veículos. No que se refere agora à Guarda Municipal da cidade, nós temos a intenção de fazer de forma responsável uma transição para uma Guarda Municipal armada. É uma transição, então naturalmente de forma gradativa, com curso psicotécnico, com capacitação em abordagem, naturalmente tiro também para aqueles agentes. E esses agentes da Guarda Municipal, eles poderão também fazer a segurança das nossas crianças nas escolas de Resende. Isso é essencial. Os pais querem deixar as crianças e terem a paz de que as crianças estão seguras naquele ambiente. Vamos à sexta pergunta, candidato. Quais são suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir acesso de qualidade para as pessoas? Bruna, em relação à saúde, nós temos uma meta de zerar as filas de atendimento e de exames em até 180 dias. Isso pode ser feito por meio de mutirão, por meio também de um deslocamento, de uma concentração de alguns funcionários, por exemplo, que ocupam cargos comissionados, para nós sanarmos qualquer pane que haja na saúde pública. Nós temos também a meta de aumentar a quantidade de unidades de pronto atendimento 24 horas para o cidadão. Naturalmente também com disponibilização de ambulâncias 24 horas. Nós costumamos ouvir das comunidades, das pessoas, especialmente de periferias, a dificuldade que é, às vezes, pessoas que não têm nenhum carro e elas estão lá e passam mal de madrugada, passam mal porque, na verdade, a enfermidade, ela não tem horário. Ela bate a porta da pessoa num horário ali, ó, de súbito, um horário repentino. Então, se nós disponibilizarmos mais UPA 24 horas, é uma forma de atender melhor a saúde pública dessas pessoas. E temos também um grande anseio em focar também, até para que as pessoas venham a conhecer mais sobre medicina preventiva. A medicina preventiva, basicamente, por meio dela, você quebra esse ciclo da enfermidade e buscar atendimento médico. A pessoa, ela, inclusive existe uma frase que poderia definir um pouco sobre a medicina preventiva e mais especificamente sobre a medicina integrativa, que é um sonho nosso também de disponibilizar para a população. Basicamente assim, procure um médico para não precisar de um. Para que, Bruna, a própria população tenha uma cultura de cuidar mais da saúde, de cuidar da alimentação, de praticar esporte, porque o nosso governo vai disponibilizar isso
Então, naturalmente, o nosso sonho é que as pessoas fiquem cada vez mais saudáveis, menos enfermas. Quais são suas propostas para o desenvolvimento econômico e como atrair mais investimentos para o município, candidato? Bruna, eu particularmente sou muito fã do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como JK, que, na minha opinião, foi um grande homem que passou pelo Brasil, um homem que amou essa nação acima de tudo e que o governo dele, o governo federal dele, que durou 5 anos, foi conhecido pelo desenvolvimento econômico. E ao longo de muitos anos, eu procurei estudar a vida e obra de Juscelino Kubitschek, justamente para compreender essa forma de governo de JK. JK fez no Brasil quando ninguém poderia acreditar. Ele trouxe 50 anos em 5 no Brasil e construiu uma capital federal no meio do Planalto Central em 3 anos e 10 meses. Por que estou citando JK? Porque ele é a minha grande inspiração na política, um verdadeiro estadista que deixou um legado para a população. Nesse mesmo espírito, nós traremos para Resende 40 anos em 4, ou seja, um desenvolvimento econômico equivalente a 40 anos em 4 anos de governo. Mas é um desenvolvimento com responsabilidade. É um desenvolvimento que ele vem juntamente com qualidade de vida. Nós traremos, por exemplo, já temos todo o projeto para um polo têxtil, porque há lugares no Brasil em que isso já funcionou, com milhares de empregos disponíveis. Vamos investir também em geração de energia limpa, vamos investir em indústrias de tecnologia, e quando falo vamos investir, eu lembro muito dessa questão da parceria público-privada. E creio, Bruna, que é muito importante, no caso do prefeito, a proatividade. Que o prefeito, ele saia do gabinete, ele saia da poltrona dele e vá conversar com empresários onde eles estejam. Mas não é meramente conversar, é chegar e apresentar propostas e planejamento e projetos para viabilidade econômica para a exploração de alguns negócios no município de Resende. Então, por exemplo, nós temos a região, agora puxando um pouco para o turismo, que também é desenvolvimento. Nós temos a região serrana de Visconde de Mauá, que tem todo o potencial turístico equivalente a uma cidade como Campos do Jordão. Nós pretendemos, sim, conversar com empresários lá de Campos do Jordão e mostrar para eles um projeto da nossa querida Visconde de Mauá, onde também pode ter muito investimento. Vamos à próxima pergunta. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista, Leonel. Agora você tem 2 minutos para dizer por que deve ser o próximo prefeito de Resende. Muito obrigado. Bom, nós estamos concorrendo a prefeito de Resende pelo partido Democracia Cristã. Nós não temos 1 centavo de financiamento de campanha, nós não temos 1 centavo de fundo partidário. A nossa campanha, ela se baseia na verdade, é olho no olho com você, eleitor, você, eleitora, no nosso plano de governo, que é 40 anos em 4, que é trazer desenvolvimento econômico para Resende com qualidade de vida. Nesse plano que é audacioso, uma das questões primárias está redução da carga tributária, redução do IPTU, do ISS, redução na quantidade de cargos comissionados e também redução na quantidade de secretarias do governo, com economia do dinheiro público e que esse dinheiro público ele possa ser investido em prol da população. Se você quer um governo honesto, 100% honesto, um governo justo, um governo que representa a verdadeira democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo,
olha, eu quero te pedir um voto de confiança e para que eu seja um excelente servidor, você deve ser um excelente cobrador. Você pode cobrar do prefeito da sua cidade. Então eu peço de coração o seu voto para prefeito de Resende, Leonel Policiano, vote 27. Encerramos agora mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Resende, Leonel Policiano. Candidato, agradecemos a sua presença e boa sorte na sua caminhada. Obrigado.